cada uma delas, para que possamos manter, né, fiel com o Senhor. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, abençoa também, Senhor, a palavra de hoje, que faça cair no entendimento de cada ser que está aqui presente e que os que ouvirem depois também possam entender, Senhor. Senhor, meu Deus, ilumina, Senhor, a minha mente também, que estou necessitada, meu Pai, da aproximação de Ti, devido a muitas circunstâncias onde que se encontra o meu ser hoje. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, olha, Senhor, pela família também de cada membro que estão aqui presentes ou que estão ausentes. Olha, ó Pai, para cada um, Senhor. Senhor Deus, olha também, Senhor, para cada pessoa, para cada estado que perdeu um ente querido em todos os desastres que têm acontecido. Senhor, meu Deus, olha aí, meu Pai, para cada um, consolai-os. Muita tragédia, Senhor, muitas circunstâncias desagradáveis para o ser humano. E tudo, Senhor, a gente sabe, a gente tem entendimento, um certo conhecimento que tudo é provocado e pode ser provocado pela mão do homem mau, Senhor, do homem que não tem amor ao próximo. Porque se houvesse amor, Senhor, não estaria acontecendo o que está acontecendo, meu Deus. É um clamor, Senhor, que eu estou fazendo. A clamar, Senhor, ao- nos orienta, Pai, e que nos atente para cada situação que nós nos encontrar. Assim eu desejo e espero e confio no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Seja Deus. Deus. Seja Amém. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós iremos iniciar a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Os irmãos que puderem acompanhar a leitura nas suas Bíblias, seus aplicativos, fiquem à vontade, todos sejam bem-vindos. E Paulo, inicia, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vinda de que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com a consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo a memória da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de amor e de mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o qual fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também essas coisas, e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que tenho confiado
nele até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes disso, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe conceda que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou a mim em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém. Então essa é a leitura de 2 Timóteo no capítulo 1. E a ordem que foi escrita foi 1 Timóteo, depois Tito e depois 2 Timóteo. Essa foi a última carta que Paulo escreveu, mais ou menos no ano 67. E quando Paulo escreveu essa carta, ele já era idoso, ele já tinha sido preso, né, novamente em Roma, e ele sabia que seu ministério ele estava chegando ao fim. Então ele trouxe ensinamentos preciosos, né? Paulo ele demonstrava uma preocupação grande com Timóteo e com a igreja. Então ele deixava esses conselhos, né, e pedia para que todos fossem seguidos. E Timóteo era filho e era neto de mãe e avó judia, né? Elas eram convertidas e ele tinha um pai grego. E ele era um jovem muito comprometido com a palavra e, a seu tempo, ele tinha uma visão ampla do mundo. Ele estava empenhado na obra do Senhor, ele desenvolveu um grande trabalho em Éfeso, e Paulo, ele fazia referência a Timóteo como um grande amigo, e ele estava orando constantemente por sua vida, e ele desejava muito vê-lo novamente. E ele lembrou-se de quando Timóteo chorou com ele e que gostaria de se alegrar com ele novamente. E que Timóteo também era um amigo verdadeiro e que ficou do seu lado nos momentos bons e nos momentos ruins. E que possuía uma fé verdadeira, sem fingimentos, assim como a sua avó e a sua mãe, que também eram pessoas de fé. E no versículo 6 ele fala que o dom de Deus, né, que há em Timóteo, que Timóteo tem um dom que foi dado por Deus e ele recebeu através da imposição de mãos, e ele pede que esse dom ele seja despertado e ele seja reavivado. E quando ele fala desse dom, faz lembrar o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 ao 30, que fala da parábola dos talentos. E essa parábola, né, dita por Jesus, ela fala da responsabilidade e da prestação de contas. E a parábola conta, né, que um homem rico, antes de viajar, ele confiou seus bens aos seus empregados, seus servos. E para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1 talento. Esse talento ele equivalia a 6.000 denários, sendo que 1 denário era uma diária de trabalho. Logo, 1 talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores. Os irmãos estão me ouvindo? Está mudo, irmã. Estava mudo, irmã. Agora voltou. Ah, obrigada, irmãos. Desculpa, eu acho que foi a nossa internet que caiu. Então, voltando aqui, esse proprietário, né, quando a gente fala de um talento, a gente não imagina que é uma quantidade de dinheiro tão grande, né? Um talento, ele equivaleria a quase 20 anos de trabalho de um empregado comum para essa época. Então, esse proprietário, ele se ausentou
e ele esperava uma boa administração dos seus bens, né? E que o dinheiro não ficasse parado. E ele esperava rendimentos. Ele também dividiu uma quantidade adequada para cada um. O servo que conseguiu 5 talentos, ele dobrou o patrimônio. E o mesmo também aconteceu com o que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu 1 talento, ele enterrou e ficou guardado, e ele ficou aguardando a volta do Senhor. Então, quando o patrão retornou, cada um apresentou os seus resultados, e ele prometeu confiar aos bons servos obras ainda maiores, né? Bens maiores ainda. E além disso, ele convidou os servos bons a festejarem com ele e se alegrarem. Então, o servo que recebeu 5 talentos, ele conseguiu administrar e multiplicar e apresentou 10 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, ele conseguiu multiplicar e apresentou para o Senhor 4 talentos. E aquele servo, né, que recebeu apenas 1 talento, ele o enterrou. E Jesus, ele mostra de modo geral e simples com essa parábola que cada um recebe dons e oportunidades. O servo que recebeu apenas 1 talento, ele foi chamado de servo mau, negligente e inútil. E ele também não foi convidado a participar da confraternização, restou apenas lamento para ele. Então, ele teve a oportunidade de receber 1 talento, que era muito, e ele não fez nada. Ele apenas enterrou e ficou aguardando a volta do Senhor. E ele enterrou o dom, né, que o Senhor deu para ele, né, a oportunidade. E Jesus, ele mostra, né, com essa parábola que cada um recebe as suas oportunidades, os seus dons. O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos recebida, ele age com responsabilidade e diligência. O servo fiel, ele valoriza os bens do Senhor. E essa parábola, ela ensina que Deus, ele é justo e dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Ensina que o pouco é muito. Muitos pensam que o servo infiel recebeu pouco, mas isso não é verdade. Aquele servo, ele teve em suas mãos uma quantia muito grande. Mesmo que aos olhos de alguém pareça pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. E nada do que temos é de fato nosso. Nós somos apenas administradores do que recebemos de Deus. A nossa função é administrar, zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Algumas pessoas, elas se vangloriam diante das suas realizações e capacidades, mas elas não conseguem enxergar que um dia elas terão que prestar contas ao verdadeiro dono. E essa parábola nos ensina também que nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Em gratidão a tamanha confiança, devemos aperfeiçoar-nos a fim de que eles sejam úteis, né, os nossos dons sejam úteis para a expansão do reino. E o resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao nosso Senhor. Os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso, que será confiado no nosso futuro. Então a palavra fala que se nós formos fiéis no pouco, Deus nos confiará muito mais. E os servos, eles foram convidados a participar de uma mesa na qual eles não tinham direito, mas eles foram convidados pelo mérito e pela misericórdia de Cristo. E o servo mau ainda acusou o Senhor de semear onde não plantou. E isso é uma injusta acusação, já que ele recebeu o talento. Ele não assumiu o seu erro e até o pouco que tinha foi tirado.
Se ele tivesse colocado no banco, ainda teria juros, mas nem isso ele fez. Então, ninguém pode dizer que os talentos são méritos para a salvação, mas eles são os dons que Deus nos dá e nós temos que usá-lo com sabedoria. E é isso que Paulo ele está falando aqui para Timóteo, né? Ele está chamando Timóteo para reavivar a chama do dom de Deus, que ele recebeu pela imposição de suas mãos. E ele pede para Timóteo não desanimar na caminhada. E muitas vezes a gente desanima e todos nós somos convidados constantemente a reavivar a nossa fé. E é preciso reavivar, né, a minha fé, eu preciso fazer isso. E você também está sendo convidado nessa noite a reavivar a sua fé. E não temos que tomar, né, nós temos que tomar cuidado para não esfriar na fé, para não ir desanimando. E quantas vezes temos momentos em que estamos tão animados, né, envolvidos com a obra de Deus, com a palavra, nós estamos em constante oração, em constante adoração, louvando, em comunhão com os irmãos, né, animados, empolgados. E já tem outros momentos que nós ficamos cansados, nós vamos perdendo a força, nós vamos perdendo a ousadia, nós vamos perdendo a vontade, e se não tomarmos cuidado, nós vamos desanimando, nós vamos esfriando até gelar, né? Até ficar indiferente e parar de participar, até se distanciar da palavra e se distanciar da presença de Deus. Então, esses dias eu vi uma foto, né, tipo um quadrinho que mostrava, assim, uma pessoa falando que queria ouvir a voz de Deus, queria ouvir a voz de Deus e não conseguia. Aí no quadradinho, assim, embaixo tinha a Bíblia, né, aberta. Então, assim, estava demonstrando que Deus está ali na frente dele, né, na frente, todos nós temos a palavra de Deus, quantas vezes nós esperamos que Deus fale conosco, mas nós não vamos até Ele, nós não vamos procurar sua palavra, e Deus está disposto a falar com a gente, mas nós estamos tão desanimados, né, e nós não vemos que Deus está ali na nossa frente, né, a sua palavra está ali na nossa frente, e abrir a palavra do Senhor, e Ele quer nos falar, né, através da palavra. Então, Paulo, ele já era um idoso, ele já tinha sido preso diversas vezes, ele tinha sido maltratado, ele tinha sido abandonado pelos falsos amigos, né? Ele fala até 2 nomes de pessoas que o abandonaram, né, no meio do caminho. E ele tinha sido caluniado, ele tinha sido perseguido, e ele estava no final do seu ministério. E ele falava a Timóteo: meu querido irmão, não desanima, levanta, se anima, continua. Reaviva o dom o dom de Deus que está dentro de você. Você já recebeu esse talento, você já recebeu esse dom, né? Você tem esse valor. E Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. Ele não deu um espírito de timidez, mas ele deu um espírito de força, ele nos deu o espírito de coragem. Então não se entregue ao desânimo, levanta, reanima, reaviva a sua oração, reanima a sua vontade de louvar, reanima a sua vontade de pregar, de evangelizar, reanima a sua missão, reanima a sua vontade de cuidar da sua família. A sua avó, a sua mãe, né, eram mulheres de fé, e seja você também, né, um homem de fé, transmita esse conhecimento para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, e Deus te deu esse espírito de força, esse espírito de amor. E mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando todas essas coisas difíceis, né, estiverem acontecendo como já estão acontecendo, né,
tantas tragédias, né, tantos momentos difíceis, tantas doenças, tantas dificuldades, e Jesus fala, quando tudo isso estiver muito, né, a cruz parecer muito pesada, olhai para cima, né, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E Deus, ele não deu um talento maior do que a capacidade de cada um, ele deu um talento conforme cada um poderia administrar, né? E é isso que ele faz com cada um de nós. Ele dá um dom para cada um, mas ele dá um dom de acordo com cada um, né? Cada um ele consegue. E Deus, ele também nos deu um espírito de sobriedade. Em outras traduções fala, né, que Deus deu um espírito de temor, né, para uma mente sã, né, uma mente sã, uma mente sadia. Nós temos que buscar em Deus o equilíbrio para todas essas coisas. E quantas vezes nós ouvimos falar, né, que a depressão e as doenças mentais, as doenças da mente são as doenças desse século, né? E cada vez mais nós vemos pessoas com a mente tão cheia, né? Com a mente tão sobrecarregada, tão estressada. Então, nós temos que buscar esse dom da sobriedade, esse dom do equilíbrio, e não é nada fácil, né? Não é fácil a gente ter equilíbrio nesse mundo maluco, né? Esse mundo com tanta, né, sobrecarga mesmo. Mas nós temos que lutar contra a nossa própria carne, né? Isso que Paulo fala, e nós devemos também aprender a nos calar, né? Saber calar. E quantas vezes precisamos nos calar, né? Nós precisamos orar, nós precisamos pedir discernimento para Deus, né? Não falar na hora da raiva, não explodir, deixar, né? Pensar e responder uma outra hora, para a gente não se arrepender. E isso tudo é um aprendizado. Paulo, ele já passou, né, por tudo isso, e por isso que no final do seu ministério ele estava aconselhando a Timóteo. Ele mesmo já tinha vivido, né, tudo isso que ele estava pregando. Ele não estava pregando sem ter uma experiência, ele estava pregando de algo que ele mesmo viveu na própria pele. Ele também precisou aprender, ele precisou lutar com essa sua velha natureza. E como é difícil a gente mudar os nossos hábitos, né? Largar os nossos vícios, vencer as nossas tentações. E o nosso pior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos, né? Nós que carregamos todos esses bloqueios, esses traumas, né? Que nos impede, né, de ir além, nos impede de utilizar os nossos dons. E é quando Deus nos pede, né, para voltarmos para Ele. E é Ele que é essa fonte de equilíbrio, é Ele que é essa fonte de paz, e Ele é o dono, né? Ele é o proprietário de todas as coisas, e nós estamos aqui para administrar tudo que Deus nos dá, que Deus nos concede, e nós temos que voltar, né? Esquecer que não podemos esquecer que Ele é a fonte, e é Ele que nos dá o espírito para ter essa mente sã, o espírito para ter uma vida com constância, porque nós precisamos dessa constância, desse equilíbrio. Nós queremos ter uma vida espiritual, nós queremos que Deus fale conosco, mas para isso nós temos que buscar ter uma vida de oração, buscar ter uma vida de conhecimento da palavra. Não basta abrir a Bíblia uma vez e achar que nós vamos entender tudo. Nós precisamos orar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dedicar, né? Nós precisamos buscar. E Deus, ele espera, né? Ele busca os adoradores, né, que o adorem em espírito e em verdade. E essa vida de equilíbrio, né, tudo provém de Deus, tudo é um dom dado por Deus, e nós temos que pedir, né? Nós temos que pedir, como semana passada eu falei dos cegos, né, que
Jesus, ele devolveu a visão e ele passou pela Samaria e eles gritaram, né? Jesus, tem de piedade de nós, né? Os cegos não, perdão. Perdão, fugiu da cabeça. As pessoas que elas tinham uma doença de pele. Leprosos. Isso mesmo, Mari, obrigado. Os leprosos, né? Semana passada eu falei sobre isso e Jesus passava pela Samaria, um lugar onde ficava abandonado, né? Os leprosos, eles eram deixados, né, no lugar que ninguém tinha acesso na cidade para, na verdade, para morrer, né? Para não terem contato com ninguém. E eles viram ali Jesus passar, eles viram aquela esperança, né? A última esperança, e eles começaram a gritar e a pedir que Jesus os curasse. E muitas vezes é isso que nós temos que pedir, né? Nós temos que pedir esse equilíbrio, nós temos que pedir essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade, porque é tão fácil a gente fazer as coisas que estão no automático, né? Então a gente já faz isso, e muitas vezes isso é o que nos leva a uma vida desregrada, fora da presença de Deus. E para a gente viver essa nova vida que a gente busca, esse equilíbrio, esse reavivamento, nós temos que buscar uma vida diferente da que a gente faz, né, todo dia no automático. Nós temos que pedir para Jesus, né, nos ajudar a não desanimar, ajudar a vencer o desânimo, a colocar na nossa vida amigos como Paulo, que nos dê bons conselhos, que coloque amigos na nossa vida como Timóteo, que não abandonaram nos momentos mais difíceis, e amigos como Onesíforo também, que animou, e ele não teve vergonha de Paulo, né? Não teve vergonha de seu amigo, e que ele tinha sido preso injustamente. E que Deus, ele nos conceda também esse espírito de fortaleza, que ele nos fortaleça e nos dê vitória em meio às injustiças, porque Jesus, ele também foi acusado injustamente, ele foi acusado de ser comelão, de ser beberrão, de ser um falso profeta, de estar possuído, de estar louco, e de tantas outras coisas, né, tantas blasfêmias, né, ele que não teve pecado nenhum, ele foi acusado injustamente, e quanto mais nós, né, quantas injustiças todos nós sofremos, e que o Senhor, ele tenha misericórdia de nós, que ele nos ajude a reavivar a nossa fé, ajude a reavivar o nosso batismo, e que a cada dia ele reavive o nosso amor, né, o nosso amor a Jesus, o nosso amor ao próximo, não nos deixe olhar indiferente para a dor do próximo, e que ele reavive em nós a nossa comunhão e a nossa esperança, e renove a nossa mente. E é isso, meus irmãos, que eu tinha que passar, em que eu desejo profundamente que a minha fé e a fé de cada um dos irmãos que ouvirem essa palavra seja reavivada essa noite, que nós não fiquemos desanimados com tantas preocupações, né, com tantos problemas do dia a dia, mas que nosso Senhor, ele possa nos dar esse dom e que a gente possa administrar, conseguir administrar o nosso talento, né? Nosso talento que não é nosso mérito, é sempre o mérito de Cristo, mas por ele ser tão misericordioso, ele nos dá tantos dons, tantos instrumentos para que nós possamos levar a sua palavra até outras pessoas, e que essa palavra ela possa chegar no coração de quem esteja precisando de ânimo, ânimo para a sua vida, ânimo nessa noite. E é isso que eu tinha que passar para os irmãos. Eu desejo que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, e uma boa noite a todos. E eu gostaria, se possível, da Mari nos dirigir em oração. Santo e Altíssimo Pai, agradeço a oportunidade de poder estar aqui junto com os irmãos e a gente receber a sua palavra, que nos toca todo o nosso espírito, nossa alma, que nos conecta a Ti, Pai. Obrigado por esse alimento espiritual, que a cada dia tem se revelado maior em nossas vidas, que a gente possa ter esse ânimo e levar nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que
tão necessitadas e que não sabem, mas que eles possam ter, Pai, os olhos e ouvidos espirituais abertos a Ti, que o busquem de todo o coração, com toda sinceridade. Peço que abençoe e guarde a todos aqui conosco e os que não puderam estar também. Agradeço em nome de seu Filho amado, nosso Salvador, Yahushua Mashiach. Amém. Amém. Agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus.